E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos colocaram água no chope. A trama contra Bolsonaro deu uma derrapada bonita no dia de ontem. E, obviamente, a gente vai comentar sobre isso. É o primeiro tema do vídeo de hoje, que, por sinal, dividi em 4 partes. Vamos começar a falar de Messias Bolsonaro. Ontem tivemos o Temer falando aí que não teve golpe, né? É difícil falar que teve uma tentativa de golpe. Teve o ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, falando com a CNN, falando algumas coisas também que vai na direção contrária do que Lula e principalmente a Rede Globo desejam. Teve a própria Rede Globo que acabou por comentar algumas coisas, alguns áudios que mais uma vez mostram que é difícil falar que Bolsonaro participou, apoiou qualquer tentativa de golpe. Teve a AP, né, Associated Press, um dos maiores portais de notícias do mundo. E eu não tô brincando, quando você pega muita matéria no Brasil, aparece assim, né, fonte AP, Associated Press. Também comentando aí que nem Bolsonaro, nem seus ministros aparecem nos áudios divulgados, enfim, tem muita coisa pra gente comentar nesse primeiro tópico, mais algumas coisas ligadas aí a essa questão jurídica que o Brasil vem enfrentando. Aí depois, hoje, falaremos, sem sombra de dúvida, sobre a questão que envolve aí Carrefour, Brasil, protecionismo, Trump, Macron, muita coisa pra gente falar nesse tópico. Depois, espero que dê tempo, umas coisinhas ligadas aí à agenda SG, que segue avançando no Brasil com o apoio do Lula. E ontem, não teve uma pessoa da Open Society Foundation contando aí o que foi construído em parceria com o governo Lula para avançar com a agenda de sustentabilidade, agenda verde SG. Espero que dê tempo de comentar. E no final tem mais coisas extras do Brasil do Dilma que tá realmente marchando pro caos. Mas vamos lá. Começando já com esta nota aqui. Ontem, Folha de São Paulo fez questão de destacar Michel Temer minimiza revelações sobre golpe e compara 8 de janeiro com atos contra a reforma da Previdência. Essa nota é até curiosa, porque eu comecei a ler ela, eu falei, por que a Folha de São Paulo colocou essa fala aqui do Temer? Vocês vão ver qual é a fala já já. Aí no parágrafo seguinte eu falei, entendi, né? Acho que o Lula não ficou muito feliz, nem a turma da Globo, mas tá ali. O ex-presidente Michel Temer comparou os atos golpistas de 8 de janeiro com as manifestações contra a reforma da Previdência organizadas por centrais sindicais durante seu governo. A imprensa é difícil, né? Golpista, essa ladainha, Durante o evento nesta segunda, organizado pela CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em São Paulo, Temer falava sobre o que chamou de atual radicalização do país. Aí veja só, invadiram prédios agora, em 8 de janeiro, mas vocês se lembram que no meu governo, quando nós cuidávamos da reforma da Previdência, as centrais sindicais mandaram 1.600 ônibus lá, que incendiaram ministérios, tentaram invadir o Congresso, viraram carros, né, queimaram carros. De acordo com o Temer, e aqui foi a parte que eu fiquei assim meio sem entender, principalmente a fala que vem depois. O Temer, né, ele disse que após algumas horas de manifestação, um ministro seu sugeriu chamar as Forças Armadas para uma GLO. 6 horas da tarde, terminou tudo. Houve noticiário à noite e no dia seguinte de manhã, mas quando deu meio-dia, a imprensa me entrevistou e eu disse, se o episódio é de ontem, ontem é passado. Eu não falo do passado, vou falar do futuro, afirmou durante o evento. Aí eu vi essa frase do Temer, né, fiquei sem entender, mas por que tem a ver, né? O Temer não fala do passado, fala do futuro. Aí o parágrafo seguinte explica. Aí você entende a conexão com o que está acontecendo agora no Brasil. Temer disse que a decisão de seguir em frente foi motivada pela determinação constitucional de adotar solução pacífica para todas as controvérsias. Nós não temos solução pacífica aqui. Nós temos uma solução de conflito, solução bélica, de litígio. Um fala do outro, as pessoas se agridem. Então ficou parecendo aí que Temer está dando uma cutucadinha em algumas pessoas. Falando, no meu governo teve a confusão, tocaram fogo. Mas no dia seguinte, irmão, foi o dia seguinte. Não, o que teve ontem foi ontem. E vida que segue. Mas no momento atual, a turma tá demais.
tá demais, um espírito revanchista, inquisidor. A própria imprensa às vezes destaca uma coisa ou outra, fala, agora eu entendi porque o Temer fez essa comparação. Parece que o pessoal perdeu a capacidade de perdão. Em entrevista a jornalistas após o painel, Temer foi questionado especificamente sobre a questão do indiciamento de Bolsonaro, sobre as revelações dos planos. E, gente, essa questão do plano, eu tô tentando encontrar, ainda não encontrei. Eu peço de coração para vocês. Se vocês sabem onde é que tá o áudio, ou o pedaço certinho, que mostra, assim, por A mais B, ó, fala, é a partir disso daqui, dessas falas, né, desse pedaço do relatório, que saiu a informação que tinha um plano para fazer o pior com essas 3 pessoas. Eu realmente estou entendendo, porque tem acusação, tinha um plano para fazer isso, beleza. Em que lugar do relatório está isso? Queria muito entender, queria muito saber como chegaram nessa conclusão, que tinha um plano. Um áudio que disse, a gente vai acabar com fulano, botando. Como é? Porque é um ponto aí que vem sendo massificado na imprensa e até agora não saiu uma matéria para explicar onde que tá essa história aí. A partir do quê? Eu acho que a imprensa deveria fazer uma matéria especial para mostrar qual é o áudio, qual é o diálogo, quais são as mensagens, qual é o documento, etc, que mostra aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eles falaram que eles iam o Dilma, o seu vice e o cara lá. Eu acho que isso é importante, porque tem muita gente aí se questionando. O Temer reafirmou não ver riscos para a democracia. Embora haja tentativas, o fato é que não vai adiante. Não vai adiante porque não há clima no país. E convenhamos, golpe pra valer você só tem quando as Forças Armadas estão dispostas a fazer. Sobre a participação de militares no plano, Temer minimizou e disse que foram alguns militares. Até reforço, se você tiver algum amigo petista, que ele deve estar mais inteirado, você pergunta a ele, ô irmão, tu podia me apontar em qual pedaço do relatório, do documento, que tá a história aí, que tinha um plano para acabar com a vida de algumas pessoas, me mostra aí. E tá todo mundo falando disso, mas eu ainda não vi uma matéria em específico. Pode ser que tenha, né? Óbvio, deve ter, alguém deve ter publicado uma matéria assim, né? Ou não sei. Mas eu não vi nos últimos dias a imprensa destacar. O Agape levantou esse questionamento, né, no sua análise aí sobre o relatório. Eu achei um ponto aí que realmente a turma devia ir atrás. Quem também comentou sobre o que está acontecendo no país, até na linha que o Temer falou, né, que parece que o pessoal não está em busca de paz, mas de apenas criar confusão, é o ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello. Escutem só. Eu conversei mais cedo com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que analisou a situação atual do país. Ele afirmou que o momento é delicado para a Suprema Corte porque o STF está na vitrine e que quando está na vitrine, o estilingue funciona. Ele ainda afirmou que o cenário exige cautela e que o momento atual do Brasil não é para assodamento. Ele ainda disse, abre aspas, ninguém tem interesse em incendiar o país, fecha aspas, sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes, como relator do inquérito que investiga um suposto golpe de Estado. O ministro aposentado Marco Aurélio afirmou que, de início, ele não deveria, no caso ele, o ministro Alexandre de Moraes, não deveria julgar o processo, já que ele seria vítima, e vítima não instrui e não julga. O ministro ainda ressaltou que o que o assusta é a competência da Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal. Ele defende que o STF não deveria julgar quem invadiu prédios públicos no dia 8 de janeiro, por exemplo. O ministro Marco Aurélio afirmou, abre aspas, esses arruaceiros são cidadãos comuns. O Supremo Tribunal Federal não deveria julgar. No campo penal, é competência do STF julgar aqueles que têm prerrogativa. Ainda a CNN, o ministro relatou que nas ruas a população o questiona sobre a atuação da Suprema Corte. Tá vendo aí, né? Mas, se você faz qualquer tipo de questionamento, é tratado como louco. Mas enfim, né? Quem falou isso aí foi o Marco Aurélio Mello.
ex-ministro supremo. Acho que algum conhecimento de direito ele deve ter. Continuando, até a Globo News colocou água no chope do Lula e da própria Globo. Golpe não foi adiante porque Jair Bolsonaro amarelou. O homem salvou a democracia com a sua covardia. Quer falar desses termos? Covardia, amarelou, fiz. Sabe assim, é um absurdo. É um absurdo. Eles têm que conseguir achar alguma coisa pra falar assim, não, ia ter, só não teve. Assim, a resposta não pode ser simples. Não teve igual porque Bolsonaro não quis. Porque Bolsonaro não apoiou, porque Bolsonaro é um democrata, porque Bolsonaro o tempo todo jogou dentro das 4 linhas. Não pode ser a resposta simples. Sempre tem que ter um a mais. Não aconteceu porque o cara perdeu o táxi. Não aconteceu porque Bolsonaro amarelou. Não aconteceu porque esqueceu de beber água. Não aconteceu porque no dia choveu. Sempre tem que ter uma desculpa para falar assim, ia ter. E o golpe ia ter. Só não teve por causa disso. Nunca pode ser a resposta óbvia e que mostra, né? Enfim. Aí, veja só. Pegando o gancho aqui no que a Globo disse, e antes de mostrar para vocês uma matéria da Associated Press, uma matéria internacional sobre o ocorrido, que fala aí de 53 áudios. Tava passando ontem lá no Twitter e vi essa postagem aqui, muito interessante, do Tony Garcia, ex-deputado federal, ex-empresário, já denunciou muita coisa aí da turma do Moro, e ele resolveu escrever sobre a questão de Bolsonaro. O Tony Garcia é um cara bem próximo do PT, já teve muito espaço no Brasil 247. Data máxima vênia aos que pensam diferente, né? Ou seja, respeito aí a quem discorda de mim, mas os vazamentos de mensagens dos milicos coloca Bolsonaro como responsável por impedir o golpe, não o contrário. O grande nome que salvou a democracia brasileira, Jair Messias Bolsonaro. As mensagens vêm apontando que Bolsonaro era tratado pelos militares como frouxo, amarelão, além de frases como jogar dentro das 4 linhas e o pip, que demonstram claramente que o ex-presidente não estaria disposto a embarcar na aventura dos milicos aloprados golpistas. Vou além. Outras conversas mostram que os milicos radicais, diante da resistência de Bolsonaro, esboçaram um golpe no próprio Bolsonaro, colocando Braga Neto em seu lugar. Aqueles que torcem para que Bolsonaro seja preso, tragam péssimas notícias. Até esse presente momento, juridicamente, nada, absolutamente nada que veio à tona enseja a sua prisão. Gostem ou não, leia a lei. Vale para todo mundo. Deveria valer para todo mundo. Há mais notícias desalentadoras para esses torcedores, visto que, se não aparecerem mensagens ou áudios do próprio Bolsonaro que eu coloque indubitavelmente na cena da preparação do crime, será muito difícil o PGR oferecer denúncia nessa questão do golpe. Aqui eu não sei, viu? Não sei se o pessoal realmente quer essa prova concreta. Não sei, Tony. Não sei. O Brasil é diferente. As mensagens até agora mostram um monte de milicos conspirando contra tudo e todos, inclusive contra o presidente, né, da época em exercício. O esforço da imprensa e seus articulistas em se vingarem daquele que os prejudicou moralmente e financeiramente enquanto presidente, e aqui eu fiquei surpreso, né? Um cara próximo da esquerda, reconhecendo que Bolsonaro deu enquadro na Globo, cortou a mamata do dinheiro. Que, pô, aí não tem, né? Qualquer petista honesto tá vendo. Porque são números. O dinheiro que o PT já gastou, né? Quando o Lula já gastou com a Globo, já superou os 4 anos de governo Bolsonaro. Mas, enfim, o esforço, essa raiva, essa vingança, causa um dano irreparável na sociedade quando incita ódio diariamente durante 6 anos consecutivos. Divide o país e convulsiona-o. Realmente é isso que está acontecendo. Todo
essa raiva que as pessoas têm de Bolsonaro é por conta da imprensa. Desinformação todo santo dia. A Globo, em especial, tem defendido justiçamento, não justiça. Como já defendeu mesmo na fatídica Lava Jato e até no golpe de 64. Seu passado a condena moralmente. Por vias transversas, prejudica a democracia e a justiça, uma vez que, dando ao inquérito ares de crimes consumados, fazem com que o povo, neófitos em direito, fora que o povo não acompanha quase nada, tenha uma percepção de que nosso poder judiciário não funciona e passe a rejeitá-lo e agredi-lo, como temos observado. A justiça tem tempo próprio e apropriado, enquanto o justiçamento é ilegal, imoral e faz mal. O presidente Lula, que sofreu na pele esse justiçamento, deveria ser o primeiro a levantar a voz em defesa do devido processo legal, como fez incansavelmente seu defensor, hoje merecidamente ministro do Supremo Cristiano Zanin. A justiça, a democracia e o país ser-lhe-iam eternamente gratos, presidente. Você vê o destaque e o elogio que o Tony Garcia faz pro Lula. Tu não vai me falar que o Tony Garcia é um bolsonarista, né? Antes de falar sobre essa questão, né, que tem que ter uma prova concreta. Seria muito importante ter isso, né, para falar que o Bolsonaro é culpado. Pegando aqui o gancho no que ele fala da imprensa, que tá o tempo todo, ó, vamos criminalizar, vamos nos vingar de Bolsonaro. Não havia uma prova material objetiva contra José Dirceu, mas ele foi condenado pelo que chamavam de teoria de domínio do fato. Comenta Otávio Guedes ao comparar a condenação do caso Mensalão com o que pode acontecer com o ex-presidente Bolsonaro no caso de golpe de Estado. Maletas de dinheiro. Ai, para aprovação, né? De coisas de interesse. Os políticos da época. É incrível, né? É incrível. Além de passar um pano pro Dirceu, a Globo deixa claro que Bolsonaro tem que ser perseguido. É isso que o Tony Garcia estava comentando quando ele fala do papel da imprensa. Mas não é só a Globo, né? Você vê. Relembre famosos e personalidades que apoiaram tentativa de golpe de Estado. Que golpe de Estado? Pelo amor de Deus. Aí a Sarita comenta, né? A Folha continua soltando apitos de cachorro para gerar perseguição. Em nenhum momento Cássia Kiss apoiou uma suposta tentativa de golpe. Ela rezou o rosário contra o meu corpo, minhas regras, após um governo, né, que é favorável a essa agenda chegar ao poder. Jornalistas agora viraram policiais do pensamento, perseguindo pessoas. Aí quando não é isso, é o Fabiano Lana, lá no Estadão. Aquele que perguntou, mas como ainda as pessoas podem ser bolsonaristas? Com tudo que já foi revelado? Aí ele disse, entre o PT e Bolsonaro, no final das contas, né, o isentão tinha razão. Tinha muita razão. Nossa, frente ao golpismo de Bolsonaro e às ideias destrutivas do PT na economia, história mostrar que quem se horroriza com os dois lados entende os desatinos do Brasil. Oh. Falou o cara que votou no Lula. Com certeza ele votou no Lula. Aí, se o Tony Garcia, né, defensor do Lula, mas que mostra os abusos que estão sendo feitos contra Bolsonaro, se ele diz que, cara, tem que aparecer uns áudios aí, né? Mostrando aí que Bolsonaro é sim culpado, sabia de tudo. A Associated Press publicou a matéria ontem. O jornalista do Metrópolis, Samuel Puncher, a leu, compartilhou alguns trechos e fez um breve comentário. A AP teve acesso a 53 áudios obtidos pela Polícia Federal de militares tentando reverter a eleição de Lula. A AP descreve as conversas como oficiais de alto escalão pressionaram Bolsonaro a dar golpe e destaca, e realmente tá lá, se parar para ler inglês. Deixa eu ver se tá aqui, não. Aqui, ó. Neither the former president nor his ministers are heard speaking in the recordings. Nem Bolsonaro, nem seus ministros foram ouvidos falando nas gravações. Enfim, destaca que nem Bolsonaro nem ministros são ouvidos nas gravações.
É relevante, já que a agência, super respeitada, grande parte das notas internacionais que a Globo República traduzidas são da AP, AFP e Reuters, relata exatamente o número de áudios a que teve acesso e que não há, a menos nesse material, participação direta do ex-presidente. Quantas buscas e apreensões já tivemos desde 2023? Quantas buscas e apreensões tivemos ao longo do ano do governo Bolsonaro? Os inquéritos, fake news, atos antidemocráticos, milícias digitais, investigações. O que é que tem aí de prova? O que é que tem aí na mesa? Tá? Me conta. Tem muita gente querendo saber. Botaram água, né, no chope do Lula. Qualquer pessoa que acompanha o que tá acontecendo, eu acho que tá percebendo que, cara, difícil aí querer culpar Bolsonaro, viu? Tá difícil, tá difícil. Tá difícil. Mas... Deus. Vocês viram que a gente acabou de comentar? Né? Sempre tem um liberal. Leonardo Lopes, o aliado de Deltan Dallagnol, ataca de novo. Deltan Dallagnol, faça alguma coisa, Deltan. Até parece que você quer que isso vá pra frente. Por que Deltan não rebate o seu amigo, o seu aliado de primeira hora? Ah, mas o plano de golpe não foi executado? Sim, foi. Veja agora o aliado de Deltan Dallagnol te explicando como o plano foi colocado em prática. Fase 1. Promoveram as mobilizações, grandes e frequentes manifestações. Todo final de semana tinha manifestação, motocicleta para mobilizar massas e mostrar apoio popular, tá vendo? Era tudo parte de um plano. As manifestações era tudo parte de um plano. Já era fase 1. Fase 2. Forte campanha contra a questão eleitoral. Né? Mas ele até reconhece, né? Não é imune a críticas. Teve até evento internacional para desacreditar as urnas. Rapaz, já defendeu aqui a inelegibilidade de Bolsonaro, né? Tudo parte de um grande plano. Fase 3. Narrativa do vamos perder porque vão no autogolpe, com as coisinhas lá, ganhou força. E seguiram para a campanha Eu Autorizo, né? Eu Autorizo é igual intervenção militar, que foi usada, olha, fortemente por toda a rede de influencers e políticos de direita, muito bem orquestrada. Já meteu a narrativa do gabinete do ódio, um comando central de ataque à democracia. Deltan Dallagnol, faça alguma coisa. Se mexa, Deltan. Por favor. Até quando? Até quando, Deltan, você vai ficar parado? Fase 3. Ok? Pô, Leonardo, você botou a fase 3 2 vezes, você é burro, cara. Como você é burro? Tinha que ser a fase 4, bicho. Você já errou, já. Fase 4. Selecionaram os mais idiotas e mandaram para frente os quartéis. Como foi um Enem. Teve o Enem do golpe. Teve o Enem do golpe, né? A gente faz aqui uma prova, vamos ver quem são os mais imbecis, idiotas. Vamos mandar, né? Chegou um aviso, chegou uma carta com selo ainda, né? Se você achar essa carta, o selo deve ser de colecionador, né? A carta do golpe. A carta da convocação do plano do golpe. Aí todo mundo recebeu em sua casa, né? Um kit. Tinha uma cartinha. Devia ter uma mensagem, né? Assinada por Bolsonaro. O que mais que deu de presente? Uma camisa, né? Da excursão. É ridículo uma coisa dessa. E o cara tá querendo te convencer que tudo isso foi orquestrado. Aí a fase 4, que já devia ser a 5. Tiraram o Bolsonaro do Brasil para protegê-lo. E depois ele voltaria quando o golpe já estivesse consolidado. Eita, rapaz, agora tá tudo claro. Mas veja só. Nossa senhora, viu? Era tudo parte do plano. O miserável do Bolsonaro ficou até abril, não foi? Março, abril, nos Estados Unidos. Eita, esse golpe não veio, viu? Talvez viesse dia 31 de março, né?
que era 60 anos, de 64, mas demorou, né? Não deu certo. Fase 5, que deveria ser a fase 6. A mobilização nos quartéis não conseguiu convencer a ala dos milicos mais resistentes ao golpe. Era preciso algo mais traumático. Mandaram todo mundo para a Praça dos Três Poderes para tocar o terror com a ajuda do governo. Pronto. Não, agora flutuou. Flutuou. Esse homem não tá pisando no chão, é um sábio. O plano tinha participação de Lula. Está provado do bolso-petismo. Com a ajuda do governo, que viu a ótima oportunidade de lucrar com estes estúpidos. A expectativa era o exército agir em defesa destes que imploravam pela intervenção militar. E atrás de Lula, né, Alckmin, ministro, foi parte do plano que não foi a parte do plano que não foi executada. Só ela. Só ela. Vou repetir ali o texto. O que tem saído de material agora, incluindo áudios de milicos de alto escalão, comprovam tudo isso. Bom, acho que não, viu? Acho que não. Acho que não. Enfim, de novo, prenderam os idiotas úteis, agora falta quem planejou, articulou, facilitou e mandou. É assim que a turma do Deltan Dallagnol pensa. Aí o Deltan fica fingindo se preocupar com a democracia, né? É aquele processo de descolar do Bozo, sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo, enquanto você tá metendo a faca no Bozo. Ah, Deltan miserável. O bicho não dá um dia de paz, velho. Um dia de paz, Deltan. Um dia, cara. Pelo amor de Deus, se controla aí. Controla teus amigos aí, Deltan. Enquanto lá a turma do Deltan, turma liberal brasileira, tá aí louca pra botar seus adversários políticos na cadeia, o Arthur fez um comentário interessante, que ele comenta sobre a questão dos julgamentos de Moscou. Colocou ali a notícia da André Sadi, né, que tá ali. Cid é aconselhado a falar tudo ao Supremo e lembrado que idolatria de Bolsonaro pode lhe render 20 anos na prisão. PF está convencida que ex-braço direito de Bolsonaro fez jogo duplo ao tornar colaborador e agiu para proteger Bolsonaro e Braga Neto. Para militares, Cid pode ter aplicado treinamento recebido por forças especiais do Exército para criar histórias de cobertura a fim de proteger operações. Aí, olha o que o Arthur disse. Interessante, o Arthur fez uma thread, um texto bem interessante. Precisamos falar sobre os julgamentos de Moscou. Independentemente dos fins, o fato é que o judiciário brasileiro adotou o método de assédio e tortura judicial. No caso das delações premiadas, que constantemente têm de ser esclarecidas ou corrigidas, elas nada mais são que métodos de coerção mental, técnicas que vieram dos avanços da psicologia e das técnicas de confissão, em batalha, que influenciaram os métodos de interrogação no mundo. Abre aspas. As palavras eram minhas, mas o pensamento era deles. Frase de Frank Schwabel, que é da Aeromarine, preso no conflito da Coreia, foi sugestionado, não com questões físicas, mas manipulação mental, a não somente confessar, mas detalhar como e de que maneira os Estados Unidos estariam fazendo uma batalha biológica, que não estavam fazendo, o que foi usado como propaganda política pela Coreia do Norte. Frank criou uma ficção muito bem elaborada. E como foi isso? Para manipular mentalmente uma pessoa, é necessário criar o menticídio. Uma maneira de fazer com que a pessoa invente, mas crie uma ficção. Os passos são 3. Primeiro, retirar completamente a esperança. 2. Isolar a vítima. 3. Exercer pressão contínua. Esses princípios são usados com diferente intensidade no mundo moderno para quebrar a mente do homem e extrair dele confissões para a propaganda política de maneira relativamente nova e altamente refinada. O nível de intensidade varia, mas no caso do judiciário brasileiro, a implantação dessa ideia é feita assim. Vamos lá. Primeiro, o que seria isolar o alvo? Olhando para o cenário do Brasil. Foram utilizadas prisões preventivas, ou seja, antes de ocorrer qualquer julgamento, com o objetivo de rotular a culpa como pressuposto do julgamento. O cara vai preso. Você é um ex-presidiário. Já botou... Eu quero ex-presidiário, já está queimado perante a sociedade. Como a prisão preventiva não tem prazo, a pessoa é exposta à humilhação de ser preso, à destruição da reputação, destruição da família,
e a um ambiente degradante como método de obtenção de confissão. Em inúmeros casos, procuradores falam para as pessoas: você já podia estar em casa, hein? Já poderia estar em casa, cara, se você colaborasse com a gente. Na prática, fale aquilo que queremos ouvir. 2. Retirar a esperança. O arrastão se viu de maneira a impedir qualquer movimentação de defesa ou mesmo de esperança, além do uso maciço da mídia e de imagens para destruir a reputação, muitas vezes com bloqueio de bens, salários, soldo, pensão, levando o investigado a um desespero econômico, sabendo que sua família não tem como se sustentar. Quantas notícias nos últimos dias vocês não viram aí falando, tem que suspender o salário, partidos políticos pedindo por isso. O Will Gadelha falando, não, o PL já gastou até o momento com pessoas indiciadas R$700 mil. Aí você fala, peraí, calma, tá. Quantas pessoas, porque isso foi em 2020, só agora em 2024, quantas pessoas em 10 meses, né, divide os 700 por 10, já dá 70, de 700 já cai para 70 mil. Aí depois divide por número de pessoas, você vai ter mais ou menos ali o salário médio. O que? R$10 mil? R$8 mil? Parece muito pro que se paga para quem trabalha com política, né? Então parece uma matéria que tá nesse entorno, né? Tentar sufocar o cara financeiramente para o cara entrar em desespero. 3. Pressão contínua. Métodos de coerção processual, isto é, múltiplos processos, inúmeras acusações, inúmeras páginas. Apenas o inquérito possui mais de 130 mil páginas. Há denúncias de mais de 600 páginas e com mais de 200 crimes, tornando quase impossível a defesa para a mesma pessoa. Em conjunto com isso, vêm os processos de Moscou. Esses julgamentos foram grandes acontecimentos mediatizados, com a sociedade como plateia, com difusão permanente na mídia, ocupando todos os debates, espaços noticiosos e sempre com comentários de especialistas, movimentos sociais e partidos políticos. Isso aconteceu lá atrás, no passado. Parece com o que está acontecendo no Brasil? Esses julgamentos públicos nada tinham de fato que ver com justiça. Com esses julgamentos, instituía-se o pensamento único e afastava-se quem não estava subjugado à ideologia, seja ideologia comunista, seja o lavajatismo. O objetivo era criar um modo de pensar unificado e acrítico. O réu começava o processo condenado. Ele já está condenado. É igual Bolsonaro, que depender dos veículos de imprensa, já está condenado. No Brasil, isso se aprimorou com a mídia, pois mesmo que um órgão colegiado te absolva, haverá um procurador dizendo que a justiça absolveu condenados. Entende a subversão ao sistema? É a política da rainha de copas, em que a sentença acontece antes do julgamento. O Estado como zelador da pureza ideológica e do comportamento e pensamento correto. O que vemos hoje nessas operações policiais, acusações, delações e relatórios, nada mais é que um grande teatro que usa métodos de coerção mental e julgamentos midiáticos para atingir fins políticos. Com isso, o judiciário exerceu um grande golpe de Estado institucional com o objetivo de eliminar a política e, com ela, a vontade popular. A jurisprocracia que vivemos hoje passa por muita gente. Deltinha, Sérgio Fofocas, Raquel Dodge, Janô Bretas e hoje se expressa aí, bom, você sabe quem, né? Você sabe quem é. Gostemos ou não, o assédio judicial e coerção mental são métodos, né, de tortura modernos, que são usados contra os piores criminosos, né? Tipo as tias com a Bíblia na mão, e até oficiais treinados do exército. Só que seu resultado é uma catástrofe para a democracia, pois pune igualmente, com falsas confissões ou manipulações, o chefe do PCC e a tia do Oração. Ou seja, não pune porque deve punir o culpado, nem liberta o inocente. Simplesmente prende aquele que o sistema não gosta. O sistema não gosta, então dá um jeito nesse cara aí. Caminho não falta. Aí você pode comparar, né? O que o Arthur escreveu, com o que Tony Garcia escreveu, com o que Leonardo Lopes, o aliado de Deltan Dallagnol, defende. Aí você tira aí sua conclusão final para você ver
que, na verdade, não existe o bolsopetismo. Existe o liberapetismo, né? A união dos liberais e petistas em prol de uma inquisição no Brasil. Augusto de Franco, que escreve na Cruzoé direto. Deltan Dallagnol devia ir, né? Falar para Augusto, dar uma aula para os seus outros amigos. São todos iguais. Mas ele até diz, ó, não importa a gravidade do crime cometido. Estados democráticos de direito observam sempre o devido processo legal. Se a justiça adotar procedimentos de exceção sob a alegação de que tal ou qual crime é muito grave, ela transforma o regime democrático em um regime de exceção. Ainda tem algumas vozes que acham que estamos caminhando numa direção ruim. Ontem o Correio Brasiliense publicou essa matéria. Ministro determina sigilo extremo no inquérito sobre o golpe. Somente o desembargador é um juiz que trabalha diretamente com o ministro, tem acesso ao documento. Beleza. Isso aqui é a questão do Supremo. Porque quando você olha... Se bem que eu me pergunto, né? Isso vale para a Globo também? Eu espero que a Globo não tenha acesso a nada. Mas acho que não vai ter, não. Nesse caso aqui não vai ter. Mas você vê, né? A Polícia Federal não divulgou o seu processo como todo, né? Tem umas notas públicas aí, mas o grosso mesmo, completão, para todo mundo saber o que tá acontecendo. Até o momento não se sabe, o completão. Mas a CNN teve acesso nesta segunda a áudios citados pela Polícia Federal no relatório. Pô, como assim? Não era sigiloso e a CNN teve acesso? O presidente tem que decidir e assinar essa porcaria. Turma teve acesso a usar. A imprensa sempre tem acesso a usar. É incrível, é incrível. Mas pelo menos você vê, né? Como é um maluco. O cara queria a todo custo aí que Bolsonaro chutasse o pau da barraca. Como se fosse algo, sabe? Uma simples questão de querer. Avançando aqui. Eu ficaria triste pelo Marcel Van Hatten. Eu ficaria triste. E não é porque eu não vou ficar porque eu não gosto dele. Não é porque não vai acontecer nada. Esse caso aqui não é para se preocupar, gente. Não precisa se preocupar. Ah, a Polícia Federal imputa 2 crimes, a Marcel Van Hatten imputa declaração contra a delegado. Não vai acontecer nada. Deltan Dallagnol nos garantiu que existe um acordão. Um acordão para livrar tudo aí, desde que não tem impeachment. Então, como não teve impeachment, então vai ter um acordão. Marcel Van Hatten pode colocar sua cabeça no travesseiro de boa. Deltan Dallagnol garantiu que tem um acordão. Tem um acordão. A não ser que você esteja fora do acordão. Mas tem um acordão. Então, pode ficar de boa. Ah, só notícia. Só notícia. Qualquer coisa, ligue pro Deltan. Pergunta, Deltan, a gente tá lá do acordão, como é que faz? Minha vida tá de boa? Tô safe? Tô protegido? Deve estar. Relaxa aí. Pega nada. Pode sentar o pau aí, tem o acordão. O acordão é pra trocar, né? Não vai ter impeachment em troca de salvar todo mundo. Segundo Deltan Dallagnol. Tá vendo como é chato isso daí? Tá vendo como é chato? Bolsonaro devia mandar a essa. Bolsonaro é tão trouxa que ainda ontem lá deu uma coletiva de imprensa e comentou sobre o que está acontecendo. Comenta aí, o Marcel Van Hatten até compartilha a fala de Bolsonaro falando, né, que, poxa, deputados sendo punidos por falar. E no caso do Marcel Van Hatten foi na tribuna da Câmara, como tá aqui, né? Um discurso proferido pelo deputado da tribuna da Câmara. Bolsonaro é tão trouxa que ainda defende. Bolsonaro devia falar, não, esse cara do Marcel não precisa pegar nada, não. O amigo dele, Deltan Dallagnol, falou que existe um acordão e tá protegido. O Bolsonaro é trouxa, foi lá e defendeu. Porque, né, o certo continua sendo certo. Obviamente eu tô falando isso aqui tudo, mas eu não desejo nenhum mal pro Marcel Van Hatten nem nada. É que eu só acho um absurdo tudo que tá acontecendo. Sabe? Eu acho um absurdo, um absurdo. Quando é assim, aí todo mundo aparece, aí defende, aí fala que é um absurdo, aí faz isso, aí faz aquilo outro. Só que quando é com outras pessoas, aí todo mundo se cala. Todo mundo se cala, todo mundo finge que não tá acontecendo. Sabe? Assim, todo mundo se faz de louco, sabe? Saiu matéria no Estadão mostrando, não, teve aí inicialmente de Bolsonaro, de 93 deputados, 26 comentaram lá no Twitter. De 93, só 26 abriram a boca.
Só 26 abriram a boca. Isso que deixa chateado, sabe? É dois pesos, duas medidas. E só pra comentar, isso aqui não deu tempo de comentar ontem, e eu não quero deixar passar. A gente vai mudar de assunto, falar a questão do Carrefour. Há uma avenida enorme para o Centro Democrático em 2026, diz idealizador da chapa Lula-Alckmin. Por que será, né? Os caras estão contando que vai ter uma avenida porque eles acham que não, agora a gente vai destruir o bolsonarismo, o Bolsonaro vai ser destruído. E a esquerda, cara, a esquerda não vai. A esquerda é o fracasso. A esquerda é a desesperança. O plano dessa galera no final do dia é ter o Macron brasileiro. Uma espécie de Macron brasileiro. Você primeiro destrói a direita, depois a esquerda cai sozinha. Idealizador da chapa que reuniu o Lula e o Alckmin, Felipe Soltelo diz que as principais marcas dos governos petistas, como Bolsa Família e ProUni, já foram apropriadas pela população e podem não ser suficientes para impulsionar a reeleição de Lula. Segundo ele, o nível de exigência dos eleitores aumentou e enfrentamos uma crise internacional na qual as promessas de prosperidade não estão se concretizando. As pessoas não estão vislumbrando uma melhora de vida sustentável no tempo. Para ele, uma estratégia mais eficaz para a esquerda em 2026 seria abrir mão de espaços regionais em nome de uma coalizão mais forte com o centro, concentrando esforços na eleição de uma bancada mais robusta no Congresso. Esse é o plano do Dirceu. Na última eleição, Soltelo foi o responsável pela campanha de Simone Tebet e articulou para que a senadora declarasse apoio a Lula no segundo turno, movimento considerado decisivo para a apertada vitória do Lula contra Bolsonaro. 2 anos após a eleição mais acirrada da história, Soltelo enxerga uma vida enorme para o Centro Democrático em 2026. Centro Democrático, meu Maria. E aposta no potencial de uma chapa entre MDB e PSD, que ele vê como os grandes vencedores desta eleição municipal. Por outro lado, Bolsonaro falou, rapaz, serei candidato. E assim a gente avisa. Mesmo preso, se for preso, ainda pode ser candidato por 3 semanas. Vai botar lá o nome dele. Aí depois o pessoal vai lá e... Não vai poder concorrer. Eu acho que só devia poder concorrer, viu? Só acho. Não sei por que a imprensa faz tanta questão, rapaz, de jogar contra e impedir o velho de disputar. Não só a imprensa, né? Mas vamos lá. Gente, semana passada teve uma notícia aí que chamou a atenção, todo mundo comentou, né? Até o governo entrou em campo depois. Até a Embaixada da França já falou pro governo que o CEO da Carrefour vai voltar atrás, vai se retratar publicamente. Mas o que foi que aconteceu, né? A Carrefour anuncia que não vai vender carne do Mercosul. Não, a gente não vai vender carne, não. Porque a carne do Mercosul não cuida do meio ambiente. A vaca brasileira peida demais. Arthur fala, né? Primeiro foi a Danone, com a soja. E realmente foi. Agora a Carrefour com a carne. E Lula, né? Babando o ovo do Macron. Tinha de pôr esse francês para correr de nossa terra. Aí veja. CEO do Carrefour na França diz que a empresa vai parar de comercializar a carne do Mercosul. O presidente da gigante francesa, Alexandre Bompard, fez declaração em carta direcionada ao Sindicato Agrícola e suas redes sociais. O Grupo Carrefour Brasil informou ao G1 que nada muda nas operações brasileiras. O Frederico Krepp, né, o Fred Krepp, ele se considera um cara de esquerda, mas não é apoiador do Lula. E ele já faz aqui um questionamento que a gente vai entrar nele daqui a pouco. Protecionismo para eles, abertura de mercado para nós. Até quando vamos importar o lixo ideológico dos países centrais que sequer é aplicado por eles? Eu vou lembrar já um negócio do Trump, mas até já adianto, né? Quantas e quantas matérias, quantas e quantas críticas não foram feitas ao Trump ainda na época da eleição, falando, o Trump, olha só, vai lá com tarifas, lá vem o Trump com as tarifas, o protecionismo. Mas e aí? Cadê a mesma imprensa para criticar o Carrefour? Para criticar o protecionismo francês?
Alguém sabe onde estão os deputados eleitos com voto do agro? Agora que o Carrefour não venderá mais carne brasileira? Tem que cobrar, né? Pedir empenho aí todo mundo, em especial da FPA, Frente Parlamentar do Agro. O governador do Mato Grosso sugere boicote ao Carrefour. E o boicote foi crescendo ao longo da semana passada. O movimento é esse: não compre do Carrefour e Atacadão. Macron é contra comprar produtos do agro do Mercosul, ou seja, um dos maiores exportadores do bloco é o Brasil. Ele veio para a COP pedir que o Brasil aliviasse as questões de exportação para não prejudicar o agro francês. Fez até uma reunião bilateral para convencer o governo. A França está por trás de movimentos para prejudicar o agronegócio brasileiro, seja através de ONGs aliadas nas questões ambientais, né, ou através da iniciativa privada para não deixar na cara que ele está por trás disso. Aí vai. Ruralistas pregam um boicote ao Carrefour após CEO falar em parar de comprar carne do Mercosul. Ruralistas deram início a uma campanha para boicotar o Carrefour após CEO global, Alexandre Bompard, afirmar que a empresa vai parar de comercializar carne do Mercosul. A declaração do executivo foi feita por meio de uma carta, publicada em suas redes sociais e direcionada ao Sindicato Agrícola Francês. O comunicado fala em risco de inundação do mercado francês com carne que não atende às suas exigências e normas. Pessoal, quando você vai comprar uma carne, você vai comprar carne, o que você está normalmente preocupado? Porque eu estou preocupado com o seguinte, né? Essa carne está comestível? Não é só estar comestível, né? Assim, porque às vezes a carne está meio velha, mas é comestível ainda, mas está meio velha. Você não vai querer comprar uma carne velha. Cara, a carne está fresca, está bem apresentada, tá bem embaladinha, né? Você vê ali, pô, vermelhinha, bonitinha. Pô, dá pra comer bacana, sabe? Tá dodói? Não. Será que a fazenda lá cuida do boi? O boi também não tá bichado? Não, é isso que eu acho que as pessoas deveriam estar se preocupando. Agora o cara vai botar assim, não, exigências e normas. A comida deixa de ser avaliada pela qualidade dela para começar a ser avaliada por critérios estranhos, que não tem a ver com a qualidade da comida. Aí se fala da campanha. Não, temos que aqui, porque a turma da França tá no meio disso também, né? Abraçou a ideia do Lula para combater a fome no mundo. Desde quando essa turma fala que vai combater a fome? Vai acabar. O mundo vai passar fome. Estão aí fazendo um pouco caso de comida. Estão fazendo um pouco caso de comida. Estão relativizando os critérios que o alimento deveria ser julgado. É conversa mole, não existe nenhuma preocupação, é balela. Isso daqui é protecionismo econômico na veia, junto com sabotagem internacional. Após Carrefour, rede de supermercados francesa Intermarché suspende venda de carnes brasileiras. Aí virou a festa da Mãe Joana. O grupo Os Mosqueteiros, proprietário da rede de supermercado francesa Intermarché, anunciou que irá boicotar as carnes bovinas, suínas e aves produzidas em países da América do Sul em geral. Teve um jornalista, que foi o Mário Sabino, ele escreveu um texto para fazer uma análise sobre isso, e ele fala que é um absurdo os brasileiros quererem boicotar o Carrefour Brasil, porque no final do dia quem vai perder é o consumidor, e é bobagem, porque, segundo o Mário Sabino, o Brasil só exportou 40 mil toneladas. Não é muita coisa. 40 mil toneladas. Não valor assim que realmente não é. Oh, meu Deus do céu. Só que às vezes que o pessoal, aí você vê, né, consegue juntar o tique e teco. Lá atrás o Arthur comentou, né? Pô, primeiro foi a Danone com a soja. Agora é o Carrefour com a carne. Amanhã pode ser o Dendê. Pode ser, sei lá, qualquer coisa que o Brasil produz. A coisa está crescendo, a coisa está escalonando. Então, assim, me atingiu? Não. Então se lasquem. É assim que pensa o Mário Sabino. O Brasil está sendo alvo de um ataque internacional. A sua economia. Não. Está atingindo o meu salário? Está atingindo o jornalismo? Não. Então que se lasque. Não dá para ser dessa forma. Não dá para ser desse jeito. Aí quando a Yara falou, né? Não, o Macron tava ali no Brasil, tocando terror.
sabotando o nosso país para tentar ajudar o agro francês. Aí o Arthur comenta, né? O escárnio é tão grande que enquanto Lula fica fazendo festinha com Janja, né? Enfim, pro Macron, ao mesmo tempo que Eduardo Paes age como flanelinha quando vê um carro de luxo estacionado. O presidente francês explica que veio ao Brasil defender a agricultura francesa. Postagem do Macron do dia 24 de novembro às 6h30 da manhã. Uma semana na América do Sul para defender a nossa agricultura. Agir pelo clima. O que é agir pelo clima? É fortalecer aquelas regras. O Brasil é alvo de ataque internacional à sua economia. Cadê a turma que fala do protecionismo malvadão do Trump? Como a turma resolveu fazer um boicote ao Carrefour Brasil e a família Diniz do Carrefour Global, eu acho que tem quase 15% das ações globais, então tem um peso na hora de falar, deve ter ligado lá na França e falou: ó, irmão, tu se controla. Ô campeão, tu se controla, viu? Se controla que grande parte dessa empresa é minha. Aí tá ali. França avisa governo que Carrefour vai fazer retratação. A carta já tá pronta. A embaixada da França em Brasília avisou o governo brasileiro que o CEO mundial vai fazer uma retratação pública contra as críticas feitas à carne brasileira. Sentiu no bolso. Aí veja. Vamos ler esse texto olhando para esse caso do Carrefour. Democracia iliberal é um eufemismo. Melhor chamá-la de tirania democrática. Trump dispõe de poder quase absoluto e os nomes que tem indicado confirmam a vontade de governar sem freios. A vitória do Trump é comparável em termos históricos ao colapso da União Soviética. A única diferença é que em 91 foi o comunismo a marchar para a sepultura. Hoje é a ordem liberal global. Eis a tese que John Gray, sempre otimista, partilha com os leitores do New Statesman. A afirmação é puro Gray. Durante décadas, o filósofo não se cansou de apresentar o liberalismo como a última grande narrativa política que sobreviveu ao fim das utopias. Seria estranho que não aparecesse no velório, mas será que é velório? Ou Gray apenas comete o mesmo erro determinista dos seus adversários ideológicos? Sim, concordo com Gray quando ele afirma que o liberalismo progressista de hoje não é bem a ideologia, é uma dissonância cognitiva com suas cruzadas bélicas para espalhar a democracia pelo mundo, ao mesmo tempo que abandona ou despreza as classes trabalhadoras. Mas acho estranho que um homem tão crítico dos determinismos ideológicos, comunistas, fascistas, liberais, declare solenemente que a história inaugurou um novo capítulo, o capítulo da democracia iliberal. Aliás, para ser tão provocador como Gray, será possível pensar em uma democracia que não seja liberal? Historicamente, sei que sim, mas hoje, fato. Em teoria, podemos imaginar uma democracia iliberal em que a maioria ainda vota em eleições regulares. Mas se não existe liberdade de expressão para debater os assuntos do país, institutos fidedignos na hora de contar os votos, tribunais independentes para dirimir conflitos entre partidos rivais e, já agora, se os possíveis opositores são ostracizados, presos ou até eliminados, essa democracia é indistinguível da tirania da maioria. Será que o Brasil ainda é uma democracia liberal? É uma maquiagem, viu? Tirania é tirania. Pouco importa que seja exercida por vários ou pela maioria. Democracia liberal é um eufemismo tosco? Não seria melhor chamá-lo de tirania democrática? Um dos pontos aí que a turma muito reclama do Trump, que eu já disse, é a questão do seu protecionismo, implementação de tarifas. Para os países, é horrível. Mas o Trump está pensando no país dele. Está pensando nos Estados Unidos. Simples assim. E lá realmente é uma política visando o seu país. Não é criação de reserva de mercado para fomento de campeões nacionais. Isso é protecionismo no Brasil. É para proteger os campeões nacionais da concorrência. Para o pequeno e médio empresário não poder avançar. É assim que funciona no Brasil. Aí tudo que o cara tá falando aqui, o Trump faz o contrário. Quando você olha isso aqui, liberdade de expressão, né? A falta de liberdade de expressão, tribunais que não têm independência, perseguição a opositores, parece muito mais
com a França do Macron. Porque lá, pô, a esquerda venceu as eleições, mas não tomou posse. Macron basicamente deu um golpe institucional, manteve a turma dele como primeiro-ministro, né, controlando. Ele continuou como presidente e a esquerda ficou lá chupando o dedo. Não parece uma democracia, né, como eles tentam vender pra gente. Então, assim, toda santa vez que é alguém de esquerda, que é alguém ligado ao Lula, que é alguém ligado à agenda globalista faz alguma coisa, a imprensa se cala. Toda vez que alguém da direita faz alguma coisa, propõe alguma coisa, que eles discordam, mas que você tá vendo assim, cara, ele tá pensando no país dele. O Macron não tá de tudo errado. O Macron tá errado. O Carrefour tá errado. Eles estão errados em pensar na França? É uma batalha comercial, irmão. O país vermelho, que eu não acho que respeita nenhuma regra ambiental nem nada. Os caras tá pisando o pé no acelerador. Eles estão preocupados com o mundo ocidental? Ou eles só querem vender os produtos dele baratinhos? E ainda ficar ainda mais baratos, porque eles estão tentando construir toda uma logística internacional lá com o projeto Nova Rota da Seda. Os Estados Unidos do Biden, até o do Biden, não tá batendo de frente também nessa batalha comercial? Não tem essa crise dos semicondutores? O próprio Biden tentando trazer para o seu país? Só no Brasil que a defesa da economia nacional é criminalizada. A imprensa brasileira trabalha para o Brasil ser uma eterna colônia. Não tem jeito. Uma eterna colônia. Né? Que seja dos europeus, dos Estados Unidos, dos comunas, dos russos. O importante é que tem que ser uma colônia. O Brasil não pode ser um país próspero e soberano. É incrível isso, é incrível. Aí para ter certeza que não vai dar certo. Câmara aprova projeto que estabelece mercado regulado de carbono no Brasil. Sensacional. Sensacional, né? Agora vai. Vamos aumentar o custo de produção no Brasil. Câmara aprova projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. Texto segue para a sanção. O coordenador da Frente Parlamentar Mista Ambientalista, o deputado do PT, Newton Tato, defendeu a proposta como ferramenta para enfrentar a crise climática. A maioria dos países do G20 já tem leis específicas sobre o mercado de carbono e já estão muito à frente. Pronto. Tá muito à frente. Muito. Muito. Nossa. Nossa. Rio é o estado com mais emissões de metano no setor de energia. O setor de energia é responsável por cerca de 40% das emissões de metano em todo no mundo todo. Pouco atrás da agropecuária, que responde por 42% desse gás emitido em 2021. Olhem os dois problemas que o mundo precisa enfrentar: comida e energia. Temos que parar de comer, temos que parar de gastar energia. Tudo é energia, inclusive comida, né? Quando você vê lá caloria é uma unidade de medir energia, né? Pode ser também quilojoule. Joule, na verdade, né? Quilojoule já é enfim, 10 a terceira. Então tá vendo, né? Veja como a galera... Aquela frase clássica: você é o carbono que eles querem eliminar. Considerando o setor energético no Brasil, o estado onde ocorre a maior parte das emissões de metano no Rio de Janeiro, segundo dados são do SEEG, o Sistema de Estimativas de Emissões do Observatório do Clima. Zongueiros. O Rio foi responsável por 36% de todas as emissões fugitivas de metano no Brasil em 2023, visto que o estado é o maior produtor de petróleo e gás do país. Os números se devem em grande parte às chamadas emissões fugitivas associadas à produção de combustíveis. Ou seja, qual a solução para o Brasil? Reduzir a agricultura, parar de plantar, parar de criar gado, parar de emitir gás e parar de produzir combustível. Vamos destruir a Petrobras. É o tempo todo, as notícias falando: o Brasil não pode crescer. O Brasil não pode se desenvolver. Se o Brasil se desenvolver, o mundo vai ter um apocalipse. Irmãos Setúbal, do Itaú, e CEO da Bemol, investem 3 milhões em plataforma sobre a Amazônia. E o curioso é que a gente fez uma vez um dossiê histórico sobre uma CPI de 1989. E nesse dossiê a gente falava sobre a origem da história do mercado de carbono no Brasil. Tá lá no Atlas. Não vou procurar agora porque senão vai ficar muito longo o vídeo.
Vai ser para lá, CPI 1989. É o nome que tá Acho que também tá o nome que eu dei no vídeo. Enfim, nesse vídeo, quem é que aparece como um dos responsáveis para trazer essa ideia da questão do carbono no Brasil? Esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Benchimol, que é dono da Bemol lá do norte do país. Que curioso, né? Que curioso. Desde os anos 70, o cara já trabalhava para negociar dívida externa e trocar, quem sabe, em floresta, ou aprovar um negócio de carbono, o Brasil ganhou R$1. Desde 1970, na década de 70, na verdade, foi setembro, foi 72, enfim. Desde a década de 70, essa turma já está com essa agenda. Passado anos, 50 anos, a parceria dessa galera com a turma do Itaú. Itaú dispensa apresentações. Você prefere aderir ao ESG pelo amor ou pela dor? Essa daqui é a última, por hoje vai estar bom. Tinha mais coisa para comentar, mas só veja, né? Parece uma escolha simples, mas ainda há setores inteiros da indústria, comércio e serviços que fingem que o problema não está neles. Esse descaso inevitavelmente fará certos negócios aprenderem pela dor, o que poderiam resolver por amor ao meio ambiente. Não há outra saída. A velha economia que prioriza o lucro em detrimento da responsabilidade socioambiental está com os dias contados. E aí? Você prefere aderir pela dor ou pelo amor? Que baita escolha, né? Que essa turma nos dá. Enfim. Não vai dar para comentar hoje, que eu tinha dito na introdução, mas tá só para comentar o primeiro parágrafo. Caso você tenha perdido, nos últimos meses divulgamos 3 documentos de trabalho como parte da parceria IIPP com a gestão GovBR do Brasil, apoiada pela Open Society, que examina a transformação do Estado necessária para cumprir a ambiciosa agenda do governo do Brasil de crescimento econômico sustentável e inclusivo. Tá aí, né? Turma do Soros, trabalhando em parceria com Lula em prol da agenda ESG. Mas a gente comenta somente amanhã com mais calma. Mas tá aí. Narrativa com Bolsonaro tá cada dia mais aguada. O Brasil segue acorrentado como esteve nos últimos 200 anos. Não é possível isso. Não é possível que esse país num dia não vai poder enxergar um vislumbre de futuro. Porque assim, não, cara, se a gente seguir por aqui a coisa vai dar certo. E tá triste, viu? Tá triste. Vou mandar o vídeo da CNN que fala do Marco Aurélio Melo no Telegram. Link tá na descrição. Se puder, vote em mim na Best. Se já votou, muito obrigado. E quiser apoiar meu trabalho, passa no meu canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição. E tem um Atlas brasileiro, kimpem.com.br. Deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!